Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Alessandra, de Ciências. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os tipos de células. Existem dois tipos básicos de célula, a procariótica e a eucariótica, também chamada de procariontes e eucariontes. As principais diferenças entre elas são a localização do material genético e os tipos de organela que apresenta. Vamos falar agora sobre a célula procariótica. Pessoal, a célula procariótica ela não apresenta a membrana nuclear. Então, esse material genético, o DNA, ele fica disperso no citoplasma. Geralmente, o organismo dotado de células procarióticas são também unicelulares, aqueles formados por uma única célula. Observe o esquema ao lado de uma célula procariótica. Observa aqui, ó, ela tem uma membrana celular ou plasmática, tá? É conhecida como membrana celular ou plasmática, que envolve a célula, certo? Que permite a entrada e saída de nutrientes e substâncias, certo? Tem o citoplasma, que é o material que fica internamente na célula, mas não tem membrana nuclear. Então, o material genético ele fica espalhado, totalmente disperso no citoplasma. Pessoal, isso aqui é uma representação simplificada de uma bactéria, que é um ser vivo formado por célula procariótica. Agora vamos falar sobre a célula eucariótica. Gente, a célula eucariótica, ela tem o núcleo envolvido por uma membrana nuclear que o separa do citoplasma. Diversos micro-organismos unicelulares, como algumas espécies de algas, ou pluricelulares, como fungos, plantas e animais, têm células eucarióticas. Aqui vamos ver duas células diferentes, a célula animal e a célula vegetal. Vamos comparar. Pessoal, essas duas representações aqui mostram que a célula animal e vegetal tem membrana celular ou membrana plasmática, tem citoplasma e tem núcleo, tem a membrana nuclear com núcleo, certo? Agora, a diferença entre elas está nas organelas que a célula vegetal tem, certo? Que a célula animal não tem. Vamos ver? Na célula vegetal, ou seja, as plantas, forma-se ao redor da membrana celular uma parede celular rígida, que é composta de celulose. Celulose é uma substância muito resistente. Ela também apresenta cloroplastos, que são organelas com clorofila, que é uma substância verde que absorve energia luminosa durante a fotossíntese. Agora, não esqueçam, pessoal, que fotossíntese, ele é o quê? Ele é um processo de produção do próprio alimento realizado pelas plantas e algas, que são seres clorofilados, que têm a clorofila. Pessoal, nesse processo de fotossíntese, a água e o gás carbônico, na presença de luz, são transformados em glicose, que é um tipo de açúcar, e gás oxigênio, como mostra nesse esquema bem aqui, ó. A planta ela absorve gás carbônico do ar, a água que ela extrai puxando pela raiz, na presença da luz solar, e aí ela realiza fotossíntese, que é a produção do seu próprio alimento, que é a glicose, e libera oxigênio para o ar, que nós respiramos, tá? A glicose, pessoal, é o próprio alimento da planta, mas nós também consumimos a glicose quando a gente come os legumes, os vegetais, todos os diversos tipos de vegetais, o arroz, o feijão, tá certo? Então, esse processo aqui da transformação de gás carbônico mais água na presença da luz solar, produzindo o seu próprio alimento e o gás oxigênio, a gente chama isso de fotossíntese, tá certo? Voltando para cá. A cor verde das folhas de alguns caules de frutos deve a esse pigmento chamado de clorofila. E as células vegetais também apresentam grandes vacúolos, que são estruturas preenchidas por um líquido nutritivo que contém açúcares, sais e às vezes pigmentos que dão cores diversas às partes dos vegetais.
Ok? E o formato de células e suas funções? Vamos ver se tem relação. Olha, como todo ser vivo, somos todos formados de células, não é isso? As células do organismo humano, assim como de todos os outros animais, têm diversos formatos. Tem células com formato alongados, achatados, ramificados, esféricos, cúbicos e etc. O formato de uma célula ele está diretamente relacionado à função que a célula desempenha quando se agrupa com outras semelhantes. Ou seja, as células semelhantes elas se agrupam e vão formar o que a gente chama de tecidos, tá certo? Então a gente vai ver aqui, ó, vários grupamentos de células que são tecidos, tá? Que tem um formato e esse formato desempenha determinada função no nosso corpo. Observem aí, ó. Células musculares. As células musculares são aquelas que formam um músculo e a forma dessas células elas são alongadas. Por quê? Porque ela favorece a capacidade de contração e expansão dos músculos. Gente, essas células elas podem estar no coração, como a célula muscular cardíaca, célula muscular esquelética, que são os músculos que estão ligados diretamente aos ossos, ao esqueleto. Tem as células muscular não estriadas, que está nas paredes do estômago, do intestino e de outros órgãos, tá certo? Então, esses são formatos por causa da capacidade, da função que ela exerce no corpo, que é a contração e a expansão, tá bom? Temos também os glóbulos vermelhos, que é o tipo de célula do sangue, que tem uma forma achatada, que facilita assim o trânsito do oxigênio do sangue para dentro das células do todo o corpo, tá? Então as células do sangue ele tem um formato achatado na forma de uma concha para transportar oxigênio pelo corpo, tá certo? Vocês conhecem aqueles salgadinhos Cheetos que parece uma conchinha? Pois é, mais ou menos assim que são as células do sangue, dos glóbulos vermelhos. E as células aqui, ó, do sistema nervoso, ó, que vocês estão vendo bem aqui, ó. Ela tem o quê? Ela tem um formato de ramificação. Por que ela é um formato de ramificação, de estrelas? Porque favorece a transmissão dos impulsos nervosos pelo corpo. Impulsos nervosos pelo corpo, tá? Ou seja, a informação, vamos imaginar assim, você pega uma xícara quente, né? Você pega com a mão uma xícara quente. Imediatamente você vai soltar aquela xícara se ela estiver te queimando. Por quê? Porque os impulsos nervosos, tá, vão sendo transmitidos até o cérebro vai decodificar essas informações e você vai ter uma reação de liberar essa xícara porque está te queimando. Então, os neurônios, eles têm formas de quê? De ramificação, porque eles transmitem informação por todo o nosso corpo, tá certo? Nas células do nosso cérebro, tá bom? Bem, nós vamos ficar por aqui.